Muito bem, muito bem. Estamos aqui continuando o nosso curso de formação filosófica e podemos dizer que estamos encerrando uma etapa, porque desde o princípio nós estávamos vendo as partes da história da filosofia e na última aula, na aula anterior a essa, nós vimos a última etapa, que foi a filosofia atual, a filosofia da atualidade. Começamos lá no início do ano com o termo filosofia, explicando sua origem, os termos que compõem a palavra filosofia, também a definição de filosofia como ciência e, por fim, cada uma das etapas, das fases históricas. E desde o início eu sempre disse que todas as fases da filosofia deixaram alguma contribuição para a mesma. Então não houve uma fase em que a filosofia não teve contribuições, não, pelo contrário. Como também em todas as fases houve filósofos que se afastaram um pouco do objetivo da filosofia ou que de algum modo não se portaram como verdadeiros filósofos, mas nem por isso podemos dizer que aquela fase da história da filosofia não tenha dado nenhum fruto. Isso não podemos dizer. E nesta síntese, que hoje podemos considerar uma grande síntese de toda esta primeira etapa do curso, nessa síntese nós vamos perceber como cada uma das fases da história da filosofia contribuiu para o enriquecimento da filosofia e também pode contribuir para o nosso próprio reconhecimento. E tudo isso faremos analisando a finalidade da filosofia como ciência. Se esta é uma ciência natural das coisas, por suas primeiras causas e primeiros princípios, se ela busca conhecer todas as coisas, isto é, toda a realidade, buscando na própria natureza, partindo da observação, mas não se prendendo à observação, porque a filosofia busca conhecer as primeiras causas e primeiros princípios que não podem ser vistos com os sentidos, captados com os sentidos, mas somente abstraídos, alcançados por via intelectual. Então, se assim o é, para que vamos falar da finalidade da filosofia? Se a filosofia é essa ciência que busca conhecer profundamente a realidade, então essa é a sua finalidade. Mas quando eu falo para vocês de finalidade, estou me referindo à finalidade da filosofia para cada um de nós. De que modo a filosofia pode nos ajudar, nos servir, ou podemos até usar essa expressão que eu não consideraria muito adequada, mas de que modo a filosofia pode ser aplicada nos dias de hoje, na nossa vida, para o nosso melhoramento completo em todas as dimensões. Até porque muitos, quando buscam determinado curso, determinado conhecimento, determinada formação, pensam sim no melhoramento, mas apenas no melhoramento profissional, material, no que se refere ao aumento de um salário, a melhoria de uma profissão, alcançar determinado cargo. O que em si não é errado, não é algo imoral, mas se apenas nos focamos nisto, se torna assim algo imoral, algo nocivo. Porque o conhecimento não pode servir apenas para o suprimento das nossas necessidades materiais, corporais. Não. Antes de tudo, o conhecimento serve-nos porque ele alimenta a nossa inteligência. Então, é algo fundamental para a alma, para a inteligência. A inteligência precisa de um alimento. E esse alimento é o conhecimento. Nós adquirimos a partir da observação e da reflexão sobre aquilo que observamos.
E é claro que, uma vez que adquirimos o conhecimento pode servir para a nossa vida com certeza, direcionando nossas ações, melhorando os nossos procedimentos, tornando-nos mais aptos para construir, criar, fazer coisas diferentes. Então, é claro, o conhecimento nos propicia o suprimento das necessidades corporais também, mas antes de pensarmos nisso, devemos pensar que o conhecimento nos ajuda, acima de tudo, a melhorarmos moralmente, a sermos mais virtuosos, a sermos pessoas de caráter. O que não significa também que uma pessoa com muito conhecimento seja perfeita. Não. O conhecimento ajuda quando ele é praticado. Então eu posso ter muito conhecimento sobre filosofia, mas se eu não ponho em prática esse conhecimento para ser uma pessoa verdadeiramente virtuosa, melhor no sentido próprio da palavra, melhor moralmente falando, nunca me tornarei melhor nesse aspecto. Eu posso até ser melhor por ter dinheiro, ter bens, ter um bom emprego, mas se eu não for uma pessoa virtuosa, não serei melhor. Serei pior, contrário. E o que nós somos chamados é justamente a usar o conhecimento para sermos melhores moralmente, acima de tudo. Então, em primeiro lugar, quando falamos em finalidade da filosofia, estamos falando em conhecimento profundo. Conhecimento profundo da realidade. Conhecimento profundo da realidade como um todo. Não só de parte da realidade, mas de toda ela. E quando se fala em conhecimento profundo, é um conhecimento que vá às raízes, isto é, que não seja superficial. Não se limite apenas àquilo que podemos constatar facilmente, mas que com muito esforço, sacrifício, método, de um modo rígido, seja buscado incansavelmente, de modo que assim conheçamos verdadeiramente. Conhecer profundamente significa isto, conhecer verdadeiramente as coisas. E a filosofia nos propicia isto. Se as ciências, em sua diversidade, podem fazê-lo, e o fazem, elas nos ajudam a conhecer o mundo, mas elas o fazem de forma fragmentada. Elas nos permitem conhecer partes da realidade, cada uma delas uma parte, uma dimensão, um aspecto. A filosofia, no entanto, é aquela que interliga todas as ciências, porque ela justamente tem por objetivo nos propiciar um conhecimento do todo. E dentro desse conhecimento do todo, principalmente através do conhecimento das primeiras causas e primeiros princípios, nos tornamos capazes, sim, a interligar os conhecimentos das ciências para se conhecer efetivamente este todo. Então, aqui eu não estou desmerecendo as demais ciências, mas estou colocando que a filosofia nos ajuda a utilizar das ciências diversas, de modo que elas não fiquem conhecimentos separados, totalmente fragmentados, mas sim interligados, interrelacionados. De modo que conheçamos a realidade em sua totalidade, como ela realmente é. Já que as coisas na realidade também estão interligadas, e o conhecimento sobre elas não pode ser diferente, não pode ser fragmentado, ele tem que estar interligado também. O que só é possível graças à filosofia. Então a filosofia tem esse objetivo, um conhecimento profundo sobre a realidade. E o interessante, o que desde o início do curso eu estou falando, é que cada uma das fases da filosofia tanto ajudou a mesma na realização de sua finalidade, como também nos ajuda a nós, para que conheçamos profundamente essa realidade. Então vamos lá. No princípio nós tivemos a fase pré-socrática, os primeiros filósofos. Eles buscavam conhecer as causas do mundo natural. Isso é importante para o conhecimento da realidade como um todo? Claro. De nada adianta eu conhecer os aspectos perceptíveis da realidade
se eu não for às causas, isto é, àquilo que originou o mundo e que explica por que o mundo e cada coisa deste mundo é como é. A explicação real de qualquer coisa só se encontra nas causas. E quanto mais, ou melhor, quando nos referimos à totalidade do mundo real, teremos que apelar não apenas a causas próximas, mas às causas primeiras, aquelas que estão antes de tudo existir e que, de certo modo, sustentam a realidade deste mundo e de tudo que nele há. Essa busca, portanto, é parte integrante do conhecimento profundo da realidade e nos foi dada pelos pré-socráticos. Depois, na era clássica, ou na fase clássica, o conhecimento sobre o homem, sobre a natureza humana e suas faculdades, em especial a inteligência, como faculdade especificamente humana, dentre os seres sensíveis, naturais, é claro. Então aqui temos um segundo elemento, porque eu não posso conhecer profundamente o mundo se não conhecer a mim mesmo como ser humano, já que o ser humano é parte do mundo, é parte do cosmos. Depois, na filosofia helenística, temos um enfoque sobre a moral, sobre o agir humano, um agir virtuoso. Como nós devemos agir para sermos verdadeiramente humanos, para termos um proceder que seja benéfico à nossa natureza, que condiga com a nossa natureza e que, portanto, nos leve à felicidade. Isso é também algo que abrange o conhecimento da realidade, porque o agir humano é parte do próprio ser humano. Falar em agir humano é falar no homem. Então poderemos dizer que a reflexão dos filósofos helenísticos foi uma extensão daquilo que os filósofos clássicos fizeram. Eles enfocaram o ser humano. E por conseguinte, somos obrigados a enfocar também o agir humano, racional, livre. Um agir que procede da racionalidade humana e que, portanto, é livre. É fruto de uma vontade livre, que é consequência, é claro, do fato de ser humano ser racional. Então, mais um elemento que diz respeito a esse conhecimento profundo sobre a realidade. Outra coisa, que não é uma coisa, mas um ser, Deus. Deus nosso Senhor, o que foi também o enfoque da filosofia patrística e medieval ou escolástica. Não que não se desse enfoque também a outros elementos, mas aqui a centralidade está em Deus, porque realmente Deus é a causa primeira, eficiente, fundamental. Ele tudo criou. Ele é o motor imóvel, tudo move, tudo faz existir, mas sem ser movido por outro, porque ele é eterno. Então, refletir sobre Deus e sobre sua existência também é parte do conhecimento profundo da realidade. Afinal, Deus, por mais que esteja acima de toda a sua criação, é também parte do real. Ele existe, ele é real. Ele não é material, mas é uma realidade. Então é parte da realidade real. Até exagerando um pouco no termo, mas para deixar bem claro que Deus é também parte da realidade que nós devemos conhecer. É uma parte fundamental, que dá sentido a todas as demais partes que compõem a realidade. Agora, as ciências. As ciências também se tornaram objeto de estudo da filosofia e são realmente parte desse conhecimento da realidade, como meios que nos possibilitam a conhecer o mundo. Cada ciência nos permite, com o seu método, com o seu rigor, com seus critérios próprios, conhecer parte da realidade. Então, juntando todos esses conhecimentos parciais, teremos sim um conhecimento do todo. É claro que sempre partindo de que a filosofia é este cimento que une os conhecimentos fragmentados das demais ciências. Então a filosofia é um elemento fundamental e unificante
que possibilita essa interdisciplinariedade essencial para se chegar a um conhecimento do todo. E as ciências tiveram o seu, como posso dizer, o seu momento na filosofia, principalmente a partir da filosofia renascentista. Modernidade, depois contemporaneidade, temos ali a filosofia, ou melhor, as ciências como centro, como objeto de estudo fundamental. Temos aí o desenvolvimento de uma epistemologia mais bem elaborada, o que não significa, é claro, que antes do Renascimento não havia ciência. O que eu já disse para vocês que é uma ideia preconceituosa e sem sentido. Mas somos obrigados a reconhecer que a partir do Renascimento o enfoque da filosofia para com as ciências foi muito maior, com o intuito até de desenvolver métodos ou um método muito mais rigoroso, que possibilitasse principalmente o conhecimento do mundo natural sensível, por meio das ciências positivas, das ciências da natureza, especialmente. Mas não que as ciências se limitem apenas a estas. Então devo deixar claro isso. Mas é um aspecto da realidade. Conhecer o mundo por meio das ciências, em especial o mundo material, físico, sensível, que em alguns momentos pode ter ficado um pouco de lado, não por maldade dos pensadores antigos, mas sim pela falta de meios para se conhecer com maior exatidão as realidades sensíveis. Meios esses que surgiram principalmente a partir do Renascimento, com estudos de ótica, com desenvolvimento de instrumentos de observação mesmo. Aqueles instrumentos usados por exemplo, por Galileu para ver os céus, coisas que antes não existiam, lunetas que permitiam aos olhos ver muito mais além e com muito mais precisão os astros, por exemplo, que estavam nos céus. Era algo que Galileu conseguiu fazer, mas outros, digamos, de outros tempos anteriores a ele, não tiveram essa possibilidade. Então, devido a esses avanços, tivemos sim o desenvolvimento das ciências, principalmente das ciências empíricas. E isso tem sua importância. E por fim, temos a filosofia atual com um enfoque às tecnologias, a influência das novas tecnologias na vida do ser humano. Conhecer isto seria importante para um conhecimento profundo sobre a realidade? Bem, seria. Por mais que as tecnologias sejam obras humanas, se são obras humanas, procedem da inteligência humana, então, conhecer o homem deve nos levar também a conhecer sua obra, sua produção. E por mais que os seres humanos tenham produzido coisas diversas no decorrer dos tempos, na atualidade nós vemos essa produção em seu ápice, principalmente pelo desenvolvimento de tecnologias muito mais eficazes, muito mais rápidas e que acabam com os limites de tempo, de espaço, unindo pessoas de distâncias enormes, unindo pessoas de lugares extremamente opostos. Então, refletir sobre isso também é de grande importância, porque afinal de contas as novas tecnologias são os meios que o ser humano tem na atualidade de interagir e de agir sobre o mundo e também de conhecer esse mesmo mundo. Então as tecnologias também influenciam o nosso modo de conhecer e por isso também são objeto de estudo no que se refere a esse conhecimento da realidade ou no que se refere à realidade como um todo. Vimos, portanto, cada uma das fases da filosofia e suas cooperações ou seus contributos para a filosofia e para o conhecimento da realidade como um todo. Mas tudo isso deve nos levar aqui. Bem, encerrando esta aula, devo expor para vocês qual é a real finalidade da filosofia. Por mais que o conhecimento seja, sim, sua finalidade, mas é um conhecimento que não pode ficar apenas como conhecimento. Ele deve nos ajudar a alcançar a felicidade. E de que modo ele nos ajuda? Bem,
O conhecimento, para realmente ser eficiente na nossa vida, deve nos levar a um proceder reto, virtuoso, a um proceder que esteja de acordo com a nossa natureza e que, portanto, nos deixe aptos para que, terminada esta vida, possamos encontrar aquele que é o único capaz de saciar-nos plenamente e de levar-nos a uma plena realização. Chamamos felicidade. E quem é este ser? Quem é este sumo bem? O único apto para nos levar à verdadeira felicidade é Deus Nosso Senhor. E isso posso dizer que não é só a religião, não é só a revelação cristã que nos mostra, mas também a própria filosofia no desenvolver de todas essas fases. O ser humano é forçado a buscar as respostas para as suas indagações, não no mundo sensível, mas no além, no metafísico, no que vai além deste mundo. Em outras palavras, somente Deus pode explicar, somente Deus pode saciar e pode preencher o vazio que existe em nós, dando-nos assim verdadeira felicidade e levando-nos assim à plena realização. Espero que isso motive cada um de vocês a continuarem conosco neste curso de filosofia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus o permitir.